o CTA 30, ele é uma orientação técnica, tá? Ele apresenta um conjunto detalhado de orientações acerca dos procedimentos que devem ser observados por um auditor independente quando ele, né, durante a fase de planejamento de seus trabalhos técnicos, durante a fase de execução da auditoria, bem como durante a fase de conclusão, com a emissão de sua opinião por meio dos relatórios de auditoria que por eles serão emitidos, tá? Essas orientações são detalhadas por meio desse comunicado e devem ser observadas e aplicadas durante todo o processo de auditoria independente, desde o planejamento, passando pela execução, até a conclusão dos trabalhos técnicos, tá? No que se refere de maneira muito específica e direta a distorções que são identificadas ou que são objeto de suspeição, quase que não sai, né? De não conformidades, de inconformidades com leis e regulamentos por parte das entidades auditadas. Nós sabemos que todas as organizações, as companhias, as corporações em geral, seja no Brasil ou em qualquer país ao redor do planeta, desenvolvem suas transações econômico-financeiras de compras, vendas, investimentos, financiamentos, enfim, em um ambiente legal, totalmente regulamentado, né? Por exemplo, nós temos no Brasil a legislação trabalhista, previdenciária, a legislação físico-tributária, federal, nacional, federal, estadual e distrital, municipal, que alcança as transações e eventos de uma companhia. E se uma companhia estiver sujeita a um órgão regulador específico, no caso das empresas do setor elétrico, né, que estão sujeitas à normatização de acordo com a sua atividade de negócio, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, há um órgão regulador, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula o setor elétrico no Brasil. Essas empresas, além de fazerem cumprir no desenvolvimento de suas atividades de negócios as leis e regulamentos que aplicam, né, as suas transações e eventos, elas também devem aplicar a todos os requerimentos previstos nos atos normativos dos órgãos reguladores a que elas estão submetidas, né? No caso das empresas elétricas, temos a ANEEL, que regula o setor. As instituições financeiras, então, nem se fala, né, professor Fábio? No que se refere ao Banco Central. Né? Vamos lá. Fábio, o microfone, Fábio. Na minha opinião, professor Gilberto, eu acho que é a mais exigente de todas, que, na verdade... O Banco Central, né? O Banco Central, ele, como órgão regulador, já tinha um entendimento muito mais aprofundado no tocante à responsabilidade do auditor sobre a auditoria das demonstrações financeiras. E, assim, eu só queria corroborar e a gente tentar fazer alguma reflexão nesse primeiro momento, professor Gilberto, se me permite. O senhor colocou muito bem que, efetivamente, a CTA ela deve ser aplicada em todo o processo de auditoria. Se a gente fizer uma reflexão mais aprofundada, a gente vai entender que, na norma, talvez ela tenha sido, tanto a 250 quanto a 240, ela não tenha gerado o efeito que ela quis passar na sua natureza. E a prática realizada no mercado, bem como pelos próprios auditores independentes, talvez gerava algumas limitações. Eu acho que eu só chego até aqui. Se a gente for analisar o conceito de auditoria, eu costumo dizer aos meus alunos, né, que o conceito ele descreve todo o processo de auditoria.
talvez lá você vai encontrar todas as respostas que você não encontrou efetivamente para fazer uma interpretação adequada de uma determinada norma, na sua estrutura conceitual. Exatamente. Então, se o senhor me permite, professor, aqui mesmo deixa eu só verificar aqui mesmo é porque eu estou com o site aqui do Conselho Federal aberto, que tem lá um conjunto de normas, né? Uhum. Deixa eu ver aqui se eu estou com o site aqui do Conselho aberto aqui. Mas pode continuar, professor. Então, a gente entender que, na verdade, o auditor, um trabalho de asseguração, e o auditor só consegue emitir uma opinião para que o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança dessas demonstrações financeiras. Isso é alcançado quando o auditor consiga emitir uma opinião. Ele só pode emitir uma opinião se ele tiver numa situação de asseguração razoável, que é praticamente, por mais que a gente fale razoável, parece que tem um entendimento que é um pouco melhor que ruim. Mas não é esse o sentido, na verdade. Na verdade, o sentido é que é um trabalho seguro, com a segurança quase que absoluta. E se a gente entende dessa forma, a gente tem que entender que a responsabilidade do auditor ele vai muito mais além do que, claro, que o objetivo da auditoria das demonstrações financeiras não é a busca de fraude. Contudo, o objetivo dela é ver se as demonstrações estão livres de distorções relevantes, que, por sua vez, poderão ser causadas por erros ou por fraude. E ambos deixando de cumprir alguma lei ou regulamento. Então, a gente tem que entender que não cabe apenas ao auditor a comunicação. O CTA ele traz esse esclarecimento que, na minha visão, na visão do professor Joubert, como nós trabalhamos juntos, já exercíamos, nós já tínhamos dentro de si esse ceticismo, essa busca incessante, por mais avaliado o risco de fraude, ou até mesmo algumas evidências, não nos contentávamos apenas a levar para o nível apropriado de governança. Nós realizávamos procedimentos de auditoria, queríamos identificar se a governança avaliou, se abriu efetivamente novas investigações para apurar o caso específico. Isso já era prática nossa, porque não tinha uma CTA que nos esclarecesse isso. Mas, na verdade, nós já tínhamos o entendimento pela estrutura conceitual da auditoria. É justamente essa aqui, professor. Eu estou aqui compartilhando com você e com a turma aqui. Estrutura conceitual para trabalhos de asseguração. Primeira norma aqui, que está aqui no site do Conselho. Você está vendo aí, professor? Estou vendo, estou vendo. Entendeu? Agora, vale ressaltar também que o CTA 30, ele mantém uma correlação com várias normas, não só com a NBCTA 250 e a 240. Tá? Mantém uma correlação direta, uma integração com a estrutura conceitual, que é o que o professor estava falando. Inclusive, nós tivemos aí um caso muito, muito concreto, né? Que antes mesmo do surgimento do CTA 30, nós já aplicávamos o que hoje ele prevê que seja aplicado em termos de orientação técnica, né? Junto a clientes, onde nós desenvolvemos trabalhos em que nos deparamos, inclusive clientes de São Paulo, em que nós nos deparamos com um verdadeiro conluio dentro de uma organização por nós auditada, de colaboradores com sócios, descumprindo leis, regulamentos e desviando recursos da empresa, né? E tudo aquilo que hoje a gente observa, né, em termos de requisitos, requerimentos, ora previstos no CTA 30, nós já aplicávamos em razão de duas outras normas, que é a NBCTA 250, né, que mantém uma correlação direta que trata justamente da consideração de leis e regulamentos na auditoria, né, e da CTA 240, né, professor? A responsabilidade do auditor em relação à fraude. Em relação à fraude, né?
Está aqui ela, aqui, ó, aqui no site do... Está aqui, esse pessoal do doutor em relação à fraude no contexto da auditoria. Quer dizer, o CTA 30 nada mais é do que um detalhamento, né? Ele define orientações técnicas detalhadas para a aplicação dessas duas normas antigas. Entendeu? Ele só mostra como os auditores, a partir de agora, devem se comportar durante todo o processo da auditoria independente, planejamento, execução e a conclusão com a emissão de sua opinião, né? De forma bem detalhada. A coisa que não era detalhada, coisa que não é detalhado, né? Na NBCTA 240-R1, que trata de auditoria e fraude, e da NBCTA 250, né? Auditoria, leis e regulamentos. Então, o CTA é como se fosse uma orientação que veio a detalhar, né? Tudo aquilo já previsto de maneira genérica nessas duas normas de auditoria, né? Lógico que, ao ler o CTA 30, a gente também tem a percepção, né, professor Fábio, que a responsabilidade do auditor ela aumentou de forma clara, né, pela emissão do CTA 30. E, antes de passar a bola para o professor Fábio, o CTA 30 também mantém uma correlação com a norma que trata de avaliação de riscos, a NBCTA 315-R1, que deve ser objeto de aplicação na elaboração do plano de auditoria, do plano de trabalho do auditor independente, na avaliação de riscos. Por exemplo, nós temos casos em desenvolvimento de clientes que nós estamos executando auditoria que, desde o planejamento, na avaliação de riscos, né, com vistas à elaboração de nosso plano de trabalho junto a alguns clientes, que é o risco no planejamento identificado, né, já nos propiciava uma suspeição de fraude. Por quê? Porque o cliente a ser auditado por nós, já no planejamento, né, nós já tínhamos informação no planejamento que esse cliente já tinha histórico de atos ilícitos e fraudulentos, entendeu? De não conformidade com leis e regulamentos. E isso era público. Está aí o caso Petrobras, que é um exemplo claro disso. Não é isso, professor? Isso. Porque é muito interessante, Gilbert. A gente parece que vê o CTA como uma coisa nova. Acho que não. Acho que é para dizer assim, ó, vamos deixar a coisa mais clara, mas se nós adentrarmos as normas, fazer uma reflexão, nós vamos ver que já estava tudo lá. Então, quando a gente fala do processo de auditoria, na fase, brilhantemente que você falou de planejamento, a gente está falando da BCTA 300 a 315 em relação à avaliação de risco. Risco de quê? Risco de distorção relevante. E o que é o risco de distorção relevante? Ele é dividido em dois grandes riscos. O risco inerente, que é aquele risco que está agregado ali, ou seja, o risco do mercado, o risco do próprio negócio, o risco da empresa não ter uma gestão profissionalizada, o risco dessa empresa nunca ter auditoria, não ter sofrido auditoria, o risco, como professor, da empresa utilizar práticas dentro do seu histórico que possam realmente causar distorções relevantes. Então, isso são os riscos inerentes que nós, auditores, quando somos na tentativa de responder, na verdade, até a carta de contratação, se vamos aceitar ou não o trabalho de auditoria, nós já fazíamos essa avaliação com um dossiê. Então, lá a gente já levava um dossiê, já tinha um CNPJ, já tinha quem eram os sócios envolvidos, saber se esses sócios eram politicamente expostos, saber se o gestor da empresa, o administrador, o estatutário, efetivamente tinha sido envolvido em algum caso de corrupção, a própria empresa, levantando os processos que a empresa já teve ao longo da sua vida, e isso a gente já realizava. Isso é um procedimento de avaliação de risco. E quando a gente fazia esse procedimento de avaliação de risco, que detectava e mensurava esses riscos, a gente respondia
através da NBC-TA 330, com os procedimentos de auditoria. Vale salientar que procedimentos de auditoria eu tenho em duas fases. O primeiro é o de avaliação de risco, que é onde a gente já identifica o risco da fraude, o risco da não conformidade, o risco de realmente conter distorções relevantes provenientes de não conformidade. E, em seguida, a gente responde a esses riscos à altura, para que a gente defina a extensão, a aplicação de procedimentos que realmente sejam mais eficientes. Se a gente tentar, estamos falando da CTA, a CTA pracificou, deixou a coisa muito mais clara, que quando falava de não conformidade, a gente parecia que só ficava olhando aquela legislação. Lavagem de dinheiro, só olhava para a questão do COAF. Previdenciária, né? Isso. Então, assim, a gente ficava limitado. E aí o entendimento, principalmente quando era vinculado a uma distorção por fraude, o limitador ou entendimento, na minha opinião, inadequado, apenas da comunicação do auditor ao nível. A gente pode perceber que nos casos de corrupção que ocorreram aqui no Brasil, as empresas de auditoria elas não tiveram, não sofreram nenhum impacto. Não sofreram nenhum impacto, abre aspas, porque não estava claro na norma, na 240 e na 250, não estava claro qual era o papel do auditor. Por mais que, na minha opinião, em relação à estrutura conceitual da contabilidade, essa clareza existia, mas já talvez não era, professor Job, já existia essa clareza. Porque se você vai cumprir o objetivo de auditoria das demonstrações financeiras, lá está claro o que o auditor necessita fazer para aumentar o grau de confiança, para ele poder emitir uma opinião, para ele estar na situação de segurança razoável. Então, assim, a gente já percebe que... Então, peraí. Quer dizer que, no primeiro momento, possa ser que, na minha avaliação de risco, eu consiga avaliar a suspeita, a probabilidade, efetivamente, de existir uma não conformidade, seja pelas práticas de gestão, se já ocorreu fatos anteriores, ou até mesmo relatórios de auditorias anteriores que mencionaram alguma não conformidade. E aí eu queria pegar um gancho. Aí só para eu finalizar desse ponto, professor, a questão do próprio risco de controle, que completa o risco de distorção relevante. E aí a gente está falando que controle são manualizados por pessoas. Né? E a fraude está vinculada a um ato intencional. E em que nível essa fraude ocorre dentro da gestão? É no nível mais baixo da administração, no nível médio, no nível mais alto, no nível de governança? E se for no nível alto, professor, e como é que ficam as representações formais que eles nos deram? Como é que vamos acreditar nessas representações? Só porque eles nos deram a representação, a gente sabendo que há um comprometimento, há uma suspeita a um nível alto de administração envolvida em uma possível inconformidade? Então, como fazer? Qual o procedimento a ser adotado pelo auditor independente, pegando o gancho aí do professor, quando há uma suspeição muito forte ou evidência já muito clara de que os membros da alta administração de uma companhia, os membros de sua governança, tem a ciência e vem participando de atos ilícitos e atos fraudulentos. E nos apresentam representações formais, e aí, para quem não tem conhecimento de representação formal nos termos das normas, mas de maneira mais específica, a NBC-TA 580, que trata de representação formal, é uma declaração emitida pela administração, os membros da governança para a auditoria independente, que, no caso do CTA 30, a administração vai declarar se há ou não inconformidades com leis e regulamentos, se atos ilícitos e fraudulentos foram ou não praticados, e se sim, quais foram as ações tomadas pela administração e pelos membros da governança para corrigir, essas distorções, esses ilícitos, essas não conformidades que causaram algum efeito relevante nas demonstrações financeiras auditadas pelo auditor independente.
porque a representação formal é emitida pela empresa auditada destinada ao auditor independente. Mas imagina uma empresa que já tem, em que, já no ato da contratação, o auditor, né, tem o conhecimento que a empresa já praticou no passado atos ilícitos. Como confiar em uma representação formal se a administração é a mesma? Se os membros da governança é a mesma? Né? Como confiar, como garantir a confiabilidade dessa representação formal? Aí que entra o CTA 30 requerendo que procedimentos adicionais sejam aplicados para que o auditor possa garantir, né, que a sua opinião, emitida por meio de seus relatórios de auditoria, estão livres, né, é segura, né, e que possam garantir que as demonstrações financeiras por ele auditadas estão livres de distorções relevantes, por mais que haja um risco, né, de o auditor não detectar. Concorda, professor? Não conformidades nem ilícitos. Por quê? Principalmente porque a auditoria ela é executada com base em amostragem. Segundo, com base em materialidade. Se a materialidade e a amostragem, hora definidas lá no planejamento, não forem bem definidas, e aí nós temos um caso concreto de um cliente nosso. O auditor que nos antecedeu, em um cliente nosso, ele já apresentou em seu relatório, para um cliente novo que nós fomos contratados, enfim, no relatório do auditor antecessor, ele já havia indicado fraudes. Então, como nós, que somos os auditores atuais, que aceitamos o trabalho técnico, né, temos que lidar com isso, desde o planejamento, a execução e a conclusão de nosso trabalho técnico, né, de auditoria nas demonstrações financeiras atuais. Então, o CTA 30, ele trata disso especificamente. Ele detalha, ele orienta, apresenta um conjunto de orientações detalhadas, mas realmente não prevê nada de novo. Não prevê nada de novo com relação à NBCTA 250 e a 240 R1, com essas duas normas de auditoria, certo? Então, é bom deixar isso bem claro, porque essas duas normas, de maneira genérica, né, já tratam do assunto, e vale ressaltar o seguinte, que se houver algum conflito, tá, entre o CTA, o Comunicado Técnico de Auditoria 30, certo? E com essas duas normas técnicas, a NBCTA 250 e a 240 R1, vale o previsto, o requerido nas normas técnicas e não no CTA. Se houver conflito, tá? No desenvolvimento de um trabalho de auditoria independente. Então, vale as NBCTAs. Okay? Aqui nós temos um resumo geral de cada NBCTA, para que vocês tenham uma ideia. Se a gente compara o CTA 30 com a NBCTA 250, que trata justamente da responsabilidade do auditor com relação a inconformidades com leis e regulamentos, né, quando ele identifica isso no desenvolvimento do seu trabalho técnico, né, quais procedimentos devem ser aplicados, como o auditor deve se comportar, mas vale ressaltar que o ceticismo profissional é um conceito, né, previsto na estrutura conceitual mencionada pelo professor Fábio Lira, que é a base para qualquer trabalho de auditoria. Aqueles conceitos, eles não estão ali simplesmente por estarem, o conceito de ceticismo profissional. Né? Não, na NBCTA, que trata dos objetivos do auditor independente, está lá
a aplicação do ceticismo profissional como requisito para que o auditor possa alcançar o seu objetivo, que é emitir uma opinião livre, segura, né? Independente, que possa garantir que as demonstrações por ele auditadas, mais uma vez a gente sempre reforça isso, estejam livres de distorções relevantes causadas por erro ou fraude, sendo o erro um ato não intencional e a fraude, como o professor bem já definiu, um ato intencional, praticado por algum membro da administração, e aí não importa se é da baixa administração, média ou alta, até chegando nos membros da governança, como ocorreu aí em várias operações do Ministério Público, envolvendo COAF, Polícia Federal, né, que nós conhecemos aqui. Eu vou até mencionar algumas operações aqui: Lava Jato, a Operação Carne Fraca, Zelotes, Acrônimo, Passa, Escobar, Alcatraz, está aqui, ó, que ganharam mais notoriedade desde 2014, mas não se limita a isso, né? Não se limita a isso, principalmente na conjuntura atual, com as empresas passando por dificuldades econômico-financeiras como nunca antes, né, visto em razão da pandemia, que afetou severamente a economia do país e que, por conseguinte, infelizmente, vem afetando a situação econômico-financeira das companhias, o risco da auditoria aumentou, ou não, professor Fábio, diante do cenário atual? Assim, entendo, professor Gilberto, que, na verdade, como falei no início da minha fala, ele já existia e não havia uma percepção, tanto dos auditores, tanto dos órgãos reguladores, em relação a esse risco. Agora, ele ficou claro, professor. Ele ficou muito claro. Ele não está mais escondido nas entrelinhas. Ele ficou muito claro que o papel e a responsabilidade do auditor está vinculado não somente a ele ou suspeitar ou ter evidência e nisso informar se em relação à não conformidade. Ele tem que entender que a própria lá em BCTA 240 já traz, dentro dos seus pontos principais, em termos de responsabilidade de fraude, por exemplo, uma não conformidade provocada por fraude, que o auditor ele tem que realizar o trabalho de auditoria de acordo com as normas e obter segurança razoável que as demonstrações estão livres de distorções relevantes, seja se for causada por erro ou por fraude. Se a gente entender e gerar amplitude desse conceito, a gente entende que o auditor ele tem que não só deixar na mão da governança, ele tem que saber o que foi que a governança fez com o problema, qual foi a tratativa, e se a tratativa foi adequada, e se a tratativa não foi adequada, qual o impacto dele na auditoria que ele está realizando, qual o impacto nas demonstrações financeiras e, por fim, qual o impacto na sua opinião. Porque se efetivamente for encontrada uma suspeita efetiva de não conformidade e não for e o auditor não julgar que a governança, a administração da empresa não deu o devido tratamento, não realizou, digamos assim, as investigações necessárias, o aprofundamento necessário para as devidas conclusões, isso, o auditor, que antigamente isso não acontecia, na verdade, e não tinha uma cobrança, na prática isso não acontecia, era mais, toma aqui, eu estou dando a informação ao nível apropriado de governança, e aí estou saindo aqui. Na teoria era previsto, mas na prática... Na teoria era previsto, mas na prática não era o que acontecia. E a CTA agora deixou bem claro. Avisa, pergunta também, vê o que foi feito, e se foi feito de forma adequada, e qual a interferência disso na tua opinião. Porque nós estamos falando, professor Gilberto, quando a gente chega numa empresa, o exemplo muito bom que você colocou, quando a gente chega numa empresa e já tem um histórico de não conformidade. E quando a gente chega numa empresa que não tem histórico de não conformidade, mas na nossa avaliação de risco, de controle, ou mesmo através de procedimentos que a gente aplica, encontramos não conformidades efetivas e entregamos o nível apropriado de governança da empresa para as devidas providências,
nosso trabalho tem que continuar, porque eu preciso saber o que eles realizaram, como eles responderam a essa suspeita de não conformidade, qual foi, o que foi que ele utilizou, e criou um comitê efetivo para tratar do assunto de forma específica. O comitê ele tem a responsabilidade de planejar e concluir, mas ele não tem de executar o trabalho. E aí a gente vai ver um pouco mais à frente que, e aí, o comitê ele vai se julgar para ver se precisa de evidências, de aprofundar a investigação, porque talvez ele não precise. Por quê? Porque o próprio auditor independente, no curso do seu trabalho, aplicando procedimentos de auditoria, concluiu ter evidência suficiente e apropriada sobre aquela distorção relevante causada por uma não inconformidade, seja o erro ou seja especificamente a fraude. E ele pode decidir que ali é matéria, prova suficiente para que ele realmente dê, digamos, já gere as suas conclusões. Ou ele pode, né, professor João, dizer assim, não, isso aqui ainda não é evidência apropriada e suficiente, precisamos, e normalmente ocorre isso com a fraude a gente precisa saber o início dela, quando ela tomou forma, porque ela é uma coisa que acontece assim, ó, ela não é linear, ela vai evoluindo, ela é crescente. E aí, quando ela é crescente, também o nível de envolvimento de pessoas, seja da baixa, da média e da alta administração, ele vai também evoluindo. E aí, essa execução vai ser feita por quem? Por membros internos? Como o professor Joubert pode falar, a própria administração, um alto grau da administração pode estar comprometido, a auditoria interna pode estar comprometida, o jurídico da empresa pode estar comprometido. Recomenda-se que feita com profissionais independentes. E aí é um procedimento de auditoria que deve ser, né, comunicado e discutido com a administração e os membros da governança no que se refere à investigação que deve ser feita, nesse caso, quando o auditor ele tem suspeição de atos ilícitos e fraudulentos, né, de não conformidade com leis e regulamentos, em que a administração, os membros da governança, né, há evidência clara ou há suspeição de que eles participaram ou estão ainda, continuam participando desse processo de desenvolvimento de atos ilegais e fraudulentos. Então, cabe ao auditor independente também requerer que as providências a serem tomadas para a correção das distorções, né, por parte da administração, o auditor comunica e requer isso, mas requerendo que tais, né, investigações sejam, né, realizadas por profissionais independentes. Porque aí é um tiro no pé, né? Eu sou auditor interno, estou envolvido, sou membro do conselho de administração, sou presidente da empresa, eu participei de um ato ilícito e eu mesmo vou fazer a investigação e vou apresentar ao auditor uma representação formal. Quer dizer, cadê a independência por parte da investigação que deve ser realizada pela administração? Então, isso o CTA prevê, né? Agora, olha como está claro na NBCTA 250, que trata de leis e regulamentos. Olha, a responsabilidade da administração e do auditor independente, né, com relação ao cumprimento das leis e regulamentos que alcançam as atividades e eventos da companhia, é da administração. Qual que é a responsabilidade do auditor? Olha, já prevista na NBCTA 250. Isso agora ficou mais claro, mais objetivo, mais transparente, essa responsabilidade do auditor, né? Que é a identificação de distorção relevante, ó, pela não conformidade, certo? Seja por erro ou por fraude. E o auditor ele tem que ter segurança razoável antes de emitir a sua opinião acerca dos balanços auditados, de que eles estão livres de distorções, principalmente causadas por atos ilícitos e fraudulentos.
porque agora a responsabilidade do auditor ficou muito mais clara para a sociedade em geral, para os investidores, os financiadores da companhia. Aqui, muito claramente, né? Então, se a gente pegar esse último parágrafo aqui, ó, desse slide, aqui, ó, qual procedimento deve ser adotado inicialmente pelo auditor? E isso está na NBCPA 250, quando ele identifica ou suspeita, né, que há não conformidades com leis e regulamentos. Ele tem que discutir o assunto com a administração e os membros da governança. Né? Ele tem que entender a natureza do ato que levou a essa não conformidade, lógico, e discutir com os membros da governança. E requerer que providências sejam tomadas para a correção. Agora, imaginem que uma empresa está sujeita a um órgão regulador, uma instituição financeira sujeita ao Banco Central, uma empresa do setor elétrico sujeita à ANEEL, uma companhia aberta sujeita à CVM. Né? O Banco Central e a CVM têm normas claras que exigem dos auditores independentes que auditam instituições financeiras e companhias abertas, ora reguladas pelo Banco Central e CVM, respectivamente, que haja uma comunicação por parte do auditor das não conformidades que foram identificadas por ele, tá? Principalmente aquelas provenientes de atos ilícitos e fraudulentos não corrigidos pela administração e pelos membros da governança. A própria CVM tem normas sobre isso. O professor Fábio pode falar muito bem sobre isso aí também, corroborando, né, se for o caso. Professor Fábio. Como eu tinha colocado, né, às vezes o pessoal não identifica um pouco qual é o papel da auditoria, né, e confunde um pouco com o papel da administração. A administração é responsável pelo controle que ela desenha. Né? Então, ela é responsável por todo o arcabouço de controle interno que ela desenhou para assegurar os objetivos da empresa. E nesses objetivos da empresa está a mitigação de risco, está você ser uma empresa eficiente para a obtenção dos seus resultados. A responsabilidade da auditoria, nós como auditores, realizando trabalho de asseguração, auditoria das demonstrações financeiras, é assegurar que essas demonstrações estão livres de distorções relevantes. Então, dentro desse conceito, a gente traz uma extensão. Então, eu, auditor, eu não posso me conformar apenas se eu tenho uma suspeita, que efetivamente essa suspeita, eu vou colocar essa suspeita por não conformidade no colo da governança e não vou entender e não vou querer saber o que ela fez com isso. E se o que ela fez para responder a isso, para dar a resposta necessária, foi a resposta adequada, foi a resposta devida. Então, hoje, a gente entende que esse conceito, professor Jober, ele está detalhado na CTA. Ele está claro qual é o papel do auditor em relação às distorções relevantes, ou até mesmo não distorções relevantes, que eu acho que é um assunto que eu vou falar aqui, quando a gente fala de relevância. Toda vez que a gente fala de relevância na auditoria, a gente está muito mais ligado à parte material. E quando você analisa a não inconformidade, o termo relevância, ele tem uma amplitude maior. Eu vou deixar o professor Gilbert falar sobre as etapas, porque assim, que eu acho que a primeira pergunta que deve estar na cabeça de vocês é saber o seguinte: como é que eu vou avaliar e como eu vou proceder para saber os efeitos, os possíveis efeitos da não conformidade detectada pelo auditor independente durante o trabalho de auditoria, seja ele no início, seja ele na avaliação de risco, no planejamento, seja ele na execução do trabalho de auditoria, o que vai comprometer efetivamente a opinião do auditor. E o professor Gilbert aqui traz um ponto bem interessante da CTA, que esclarece um pouco isso aí, não é, professor? Exatamente. O próprio CTA ele apresenta algumas etapas aí para que o auditor possa avaliar
né, eventuais efeitos, né, de não conformidade com leis, regulamentos, atos ilícitos e fraudulentos nas demonstrações financeiras por ele auditadas. O CTA ele enumera aí 2 etapas que devem ser observadas pelo auditor na avaliação de inconformidades, né, e dos efeitos por ela causadas às demonstrações financeiras auditadas. Por exemplo, na etapa 1, né, há uma pergunta, né, que nós, enquanto auditores independentes, temos que fazer desde o planejamento até a conclusão da auditoria, que é essa aqui, ó. Após efetuar os requerimentos e considerar todos os aspectos da NBCTA 250, que trata de leis e regulamentos, o auditor, no planejamento, na execução, enfim, tomou conhecimento de informações referentes a algum caso específico ou, né, a vários casos de não conformidades, ou ele suspeita, ele já tem evidência, né? Ou ele suspeita de não conformidade com leis e regulamentos, incluindo fraude? Se a resposta for não, certo? Desde o planejamento até a execução do... Enfim, nenhuma ação adicional deve ser aplicada pelo auditor, e ele não precisa requerer nada da administração, nem mesmo representação formal durante o percurso. Ele vai ter a representação formal, que é a carta de conforto, né, ao final do trabalho, certo? Que não conforta ninguém. Vale ressaltar isso, né, professor? Que não deixa nem o auditor confortável. Só aqueles que, de forma iludida, que não têm o conhecimento, desculpem a fala, né? Mas eu sou profissional de mercado já há muito tempo, também sou professor, a gente tem que falar a verdade, né? Tem auditor e tem auditor. Se a resposta for sim, né, a gente vai para a etapa 2, segunda questão, que deve ser, né, feita pelo auditor. Segunda pergunta. Após discutir o assunto com a administração, se ele identificou, né, se há suspeição de não conformidade, ele tem que, né, discutir o assunto com a administração. Então, após discutir o assunto com a administração, o auditor concluiu ou não que o assunto é claramente inconsequente ou é irrelevante para fins de auditoria? É material ou imaterial? Né? Até esse conceito de relevante, ele é inapropriado aqui. O conceito apropriado é se se o auditor concluiu que o assunto é claramente inconsequente e imaterial para a auditoria. É imaterial, entendeu? Porque é a materialidade, que é um ponto de corte, né? É expresso em valor monetário ou em percentual, definido pelo auditor, que vai lhe dar base para que ele aceite ou deixe de aceitar distorções por ele identificadas, desde o planejamento até todo o processo de auditoria. Concordo, professor, mas assim, eu abro um espaço no seguinte ponto aí. Por que ele usou esse termo irrelevante? E não imaterial, né? Assim, porque apesar que a gente sabe que vai impactar na nossa opinião, se houve uma distorção relevante, e aí ela tem que ser material, concordo? Lógico. Certo? Mas nessa etapa aí, o CTL abre um ponto de esclarecimento que eu achei muito bacana. Praticamente a gente interpreta que nem a teoria da contabilidade, que a relevância não está vinculada apenas à materialidade. Veja bem, olha o que eu estou dizendo, para avaliar se realmente ele é inconsequentemente irrelevante e eu não vou ter que fazer procedimentos adicionais para identificar evidências suficientes e apropriadas em relação à não conformidade. A importância do ato e o seu efeito sobre as demonstrações. Isso. Por quê? Porque, às vezes, professor, eu posso detectar uma fraude que ela foi pequena, não é material, mas por ser cometida por isso faz com que isso seja muito relevante e tem que ser tratado pela governança.
Professor, se o senhor me permite, só pegando esse ganchinho, depois eu lhe passo a palavra, eu não sei se todos se recordam de uma fraude que foi praticada por uma analista de crédito da Caixa Econômica Federal, eu posso falar o nome do banco, isso aí faz muito tempo, tá? 30 anos atrás, que o cara tinha acesso, e isso eu posso falar porque tornou-se público, saiu na mídia. O cara debitava em na conta de milhares de correntistas, professor, e colegas, 1 centavo da conta corrente. Agora, imagina milhares de correntistas da Caixa Econômica Federal. Isso é na mídia, isso faz uns 30 anos. Quando a gente estuda história de auditoria, a gente se depara com isso no Brasil e publicamente. Imagina 1 centavo de maneira repetitiva. Na soma vai dar material. Né? Então, foram milhões e milhões de reais desviados aí por esse cara. Então, mas realmente eu concordo, a irrelevância ela não está só vinculada à questão da materialidade, né? Mas também da importância do efeito causado pela não conformidade e, né, a periodicidade desse ato ilícito que poderá causar um efeito no longo prazo, médio e longo prazo, muito grande. Isso, porque nessa etapa aqui, a gente pode não achar material, né? Não entender que deixar para lá, material, né? Mas que a natureza daquilo ali se torne material futuramente. Né? Então, assim, essa avaliação, ela tem... E como é que a gente vai saber disso, professor? Fazendo procedimentos adicionais. Então, para saber se aquele procedimento que eu avaliei na primeira etapa de avaliação de risco, identifiquei efetivamente que há suspeita de inconformidade, mas aí não foi material, mas foi digamos assim, por natureza, ela foi relevante. Mas para que eu entenda, assim, e para que eu realmente possa fazer procedimentos adicionais, eu não posso olhar para inconformidade de forma só material. Eu posso achar que o ato que por mais que não seja material na minha constatação ali, que eu apurei ali, aquele ato sim, ela por natureza possa gerar uma distorção relevante mais à frente. A própria quantidade, e isso a gente tem lá na nossa empresa, isso muito bem definido, né? À medida em que, no desenvolvimento do trabalho, né, a gente começa a verificar distorções causadas por não conformidades, por mais que seja material, mas isso seja tenha uma periodicidade, né, e seja recorrente, entendeu? No acumulado, quando a gente identifica não conformidades recorrentes, né, com o passar do tempo, e dependendo da periodicidade, no acumulado o efeito torna-se material. Né? E à medida que, e isso vale ressaltar e deixar bem claro, que o auditor venha a verificar um volume crescente, né, de não conformidades, ele também tem que aumentar a amostragem e diminuir a materialidade. Concorda, professor? À medida que o auditor vai identificando, né, um volume crescente de não conformidades, mesmo que abaixo da materialidade da auditoria, mas o volume é crescente, ele tem que ajustar a amostragem estatística, ampliar o tamanho da amostra e ajustar a materialidade. Uma coisa leva a outra. Vamos lá, professor, NBCTA 320, né? A gente realiza a materialidade projetada, contudo, a gente também tem o erro tolerável, que dá aquela margem de segurança para que a gente veja se necessita aumentar a amostra, estender a profundidade do nosso trabalho, ou até mesmo optar por outros procedimentos de auditoria que nos deixe seguro em responder aquele risco que foi detectado, por exemplo, no exemplo que o professor Gilbert acabou de falar. Pois é. Tem um tópico muito importante, muito interessante aí, que eu vou deixar para o professor Fábio falar, que está lá no CTA, no comunicado técnico
30, que trata justamente da suspeição de não conformidade, né? Se a suspeita de não conformidade é claramente inconsequente e irrelevante para a auditoria. E aí tem o termo relevante, né? No contexto da auditoria, que tem uma certa vinculação com a materialidade. Olha aí, professor. Isso. Esse ponto aí é bem interessante, que parte lá do processo de avaliação, e aqui é julgamento do auditor, e aqui a gente sabe que, na verdade, não só aqui, a própria estrutura da norma, ela traz sempre à luz a questão do julgamento do auditor, né? E esse julgamento do auditor do termo do que é relevante. Então, não só está olhando, o auditor não vai olhar a relevância de uma determinada distorção pelo lado material, mas sim também pelo lado da natureza, pelo lado qualitativo e não apenas quantitativo. Então, a gente está aqui, volta até a teoria da contabilidade na hora que a gente vai dizer se a informação ela é relevante. A gente não só olha para o lado material, mas também olha para o tipo da informação, a natureza dessa informação pode ser muito representativa para o usuário ter essa informação para a sua tomada de decisão, apesar de não ser material. E esse julgamento o auditor tem que fazer. Então, é diferentemente, digamos assim, quando a gente olha simplesmente para a distorção. Vou olhar a distorção de forma material. Quando a gente está julgando a suspeita, né, avaliando o risco, a gente não só pode olhar para o lado material, mas sim também para o lado da natureza, do fato que ocorreu, que realmente, que façam com que eu aumente a minha amostra, realize outros procedimentos adicionais de auditoria, para ficar seguro para emitir uma opinião sobre um risco que eu identifiquei de uma determinada conta, ou de determinadas contas específicas das demonstrações financeiras. Então, para isso, o auditor, primeiro, já é o ponto, suspeita de não conformidade, quando a suspeita de não conformidade é claramente inconsequente. Então, o auditor, inconsequente e relevante, o auditor tem que realizar esse julgamento. Então, o primeiro ponto é esse. Então, na hora que ele se depara com um risco, efetivamente, lá na avaliação de risco no planejamento, ele vai fazer esse julgamento. Olha, isso aqui que eu detectei, seja nos controles internos, seja na avaliação de risco inerente ou risco de controle, efetivamente atende o conceito de relevância? Há uma boa perspectiva de ter uma distorção relevante proveniente desse fato, dessa não inconformidade, do risco de não inconformidade já detectado na fase inicial? Se tem, se não tem, não há procedimentos adicionais de auditoria a se realizar lá no planejamento, quando a gente traz à luz a NBCTA 330. Agora, se a gente avalia que efetivamente, o fato, a inconformidade, a suspeita, ela não é inconsequente e ela é relevante, seja por materialidade ou seja por natureza, porque na avaliação de risco a gente não consegue nem detectar materialidade muitas vezes. É mais por natureza. Quando ela não é claramente inconsequente, né, professor? Isso, é. E aí, ou seja, a gente nem consegue. E consegue isso aí, com esse julgamento, o auditor ele vai e realiza procedimentos adicionais de auditoria para buscar essas evidências. Né? Porque quando a gente está falando em avaliação de risco, a gente utiliza procedimento de avaliação de risco, sim, mas dele a gente não consegue evidência suficiente e apropriada. E está lá na estrutura conceitual. Eu só tenho segurança razoável para emitir uma opinião quando eu detenho evidências tanto suficientes em relação à quantidade e apropriada em relação à qualidade. Exatamente. Então, se eu julgo que essa suspeita de não conformidade lá na minha avaliação de risco, ela tem ela é relevante, seja de natureza ou seja material, se não seja só de natureza, eu vou realizar procedimentos adicionais de auditoria, porque se for material, eu já tenho evidências em si para levar ao nível apropriado de governança, discutir, fazer aquele segundo momento e provocar deles, avaliar a conclusão que eles tiveram. Se foi a mesma concepção e a mesma conclusão que eu tive em relação às evidências que eu obtive. E aí, professor, a gente fala muito em procedimentos adicionais, o próprio CTA, as normas, NBCTA 250 e 240, falam em procedimentos adicionais, e aí eu gostaria de dar só como exemplo um dos principais
procedimentos de auditoria é o procedimento de confirmação externa com terceiros, né? A aplicação da circularização junto a instituições financeiras, fornecedores, bancos, partes relacionadas, que possam corroborar ou não aquilo que está sendo comunicado, por exemplo, em termos de representação formal pela administração ao auditor independente, né? Em razão de o auditor independente ter identificado o quê? Não conformidades. Está aí um exemplo de procedimento. Muito bom, Gilbert. E aí, sendo mais assim, digamos assim, sendo até mais específico, a gente pode entender que lá na avaliação de risco, na hora que a gente monta o dossiê sobre aquela empresa, identificamos processos, por exemplo, de execução fiscal provocada por fraude, sonegação. Então, se a empresa já tem esse histórico de sonegação, já existe uma suspeição em relação à não conformidade, eu primeiro vou querer saber o que foi feito, o que a administração tomou providência em relação a isso. Ótimo, mas eu não vou me contentar com isso. Até porque talvez essa fraude foi a um nível superior, foi provocada por um nível superior da administração. E talvez essas representações não me sirvam, não tenham uma base confiável. Então eu vou lá e faço procedimentos adicionais, faço uma circularização bancária, porque eu olhei o processo e vi que foi sonegação por subavaliação, subfaturamento. Ou seja, vendiam subfaturado e colocavam dinheiro em uma outra conta, que não aparecia na contabilidade, é o que estava lá no relatório lá de... Então, como é que eu respondo a isso para ver se essa prática continuou efetivamente? Uma circularização bancária, onde vai informar todas as contas que a empresa, o banco vai informar todas as contas que a empresa e vou poder comparar com a contabilidade e seus respectivos saldos. Exatamente, professor. E nós estamos desenvolvendo 2 trabalhos técnicos em 2 clientes diferentes que nós nos deparamos justamente com essa situação, entendeu? Com essa situação, no caso, nós não é que tínhamos suspeição, nós já tínhamos evidências, entendeu? De desvio financeiro, que foi corroborado por um procedimento adicional que nós aplicamos junto aos bancos da companhia. Um dos envolvidos membro da governança da companhia. Então, você acha que eu, professor Fábio, com a experiência que temos, vamos confiar na representação formal emitida por esse membro da governança, onde ele declara que está tudo ok, que não há fraude, que está tudo, mesmo com as evidências que nós temos, que comunicamos a ele, que discutimos, e ele continua, né, afirmando que não há, e assina lá a representação dizendo que não há, tal, e a gente acaba comprovando a nossa suspeição por meio de uma confirmação externa junto a terceiros, ao banco. Né? Gilbert, é interessante aqui você falando isso, parece que antigamente, antes da CTA, a gente tinha um entendimento que ele me entregando as representações, eu, como auditor, estaria salvo de qualquer litígio futuro, em detrimento que eu estaria de conluio. Era isso que se preocupava, né? Mas a gente tem que entender que o nosso trabalho é identificar se estão livres de distorções relevantes às demonstrações. E podem ser por inconformidades que nós não identificamos, tudo bem, existe o risco. Mas se você faz um trabalho de asseguração, é por isso que a gente chama um trabalho seguro, que é quase que absoluto. Era nossa responsabilidade checar o que foi realizado, qual foram os procedimentos que a governança fez, avaliar esses procedimentos, não é? E, na verdade, praticamente validar a metodologia que foi utilizada e saber se as conclusões que realmente correspondem na avaliação do auditor as conclusões que ele também tem um entendimento que efetivamente podem convencê-lo à resposta que foi dada em procedimento de investigação. Mas nós estamos falando aqui quando você quando é claramente inconsequente e irrelevante a suspeita de não inconformidade. Só que é o seguinte, por mais que você não faça procedimentos adicionais,
você tem que se documentar de tudo. Você tem que se documentar da comunicação, você tem que ter uma comunicação documentada da sua comunicação em relação à suspeita. Você tem que se documentar em relação, quando foi colocado a administração, qual foi a resposta que ela deu, quais foram as suas conclusões. Então, você também ela tem que enviar para você essas conclusões. E você também tem que avaliar as conclusões que ela realizou, independentemente de inconsequente e irrelevante. Mas tudo isso tem que estar documentado. E essa documentação, inclusive, está prevista em um tópico específico do CTA 30, chamado documentação. É o último tópico do CTA 30, que ele requer que todas as evidências, as não conformidades, todos os atos ilícitos, com leis e regulamentos, os atos ilícitos e fraudulentos praticados sejam documentados, suspeições desde do planejamento à execução até a conclusão do trabalho, né? Tudo tem que ser documentado. Até mesmo a avaliação do auditor sobre a representação formal que ele recebeu da administração. Ele tem que aplicar procedimentos, seguir um caminho paralelo para validar aquela representação formal, se ele já tem suspeição ou evidência. Entendeu? Para derrubar, inclusive, o argumento da administração, ora evidenciado por meio dessa representação que não corresponde aos atos praticados por ela. Outro ponto, professor, interessante que a gente entenda. É irrelevante? Não temos que fazer nada? Não, temos que documentar que, efetivamente, o fato ocorreu, há essa suspeita, mas também temos que documentar que ela é irrelevante, ela é inconsequente. E temos que documentar também como foi que qual foi a avaliação também pela governança em relação a essa inconformidade. Documentando isso. Mas e quando a inconformidade ela é relevante no julgamento do auditor? Aí a documentação ela é muito mais ampla, né? Não é só da comunicação, é da comunicação, não é só também de saber qual é a resposta, o que a governança concluiu. A governança concluiu que vai que vai efetivamente tomar providências em relação à inconformidade. E essas providências poderão, exemplo, o próprio auditor, ao longo do seu trabalho, na execução do seu trabalho, pode detectar as evidências suficientes e apropriadas para a própria administração já tirar suas próprias conclusões em relação a isso. Mas talvez isso não seja suficiente, né? O auditor não consiga, o trabalho de auditoria é tão curto, e ele não consiga uma evidência suficiente e apropriada, ou até mesmo, por se tratar talvez de fraude, é necessário você construir todo o caminho e mensurar o impacto disso de forma mais adequada. E aí ele avalia se há necessidade de apurar uma nova investigação, uma investigação mais detalhada, com um tempo maior, sabendo que o trabalho de auditoria das demonstrações financeiras tem um curto espaço de tempo, e a metodologia que é desenvolvida para ele é respeitando essa tempestividade. Então, seria necessário uma investigação, também esse comitê de governança, esse comitê de inconformidade, comitê de ética, ele realizaria efetivamente planejaria como seria essa investigação e concluiria sobre essa investigação. Mas a execução, ele teria que decidir se serão realizadas por pessoas internas ou por pessoas externas, ou por ambas. Contudo, vale salientar, o CTA ele é bem claro nisso, dependendo do nível da administração que tiver envolvido, não há de se falar de membros internos. E apuração interna. Ser totalmente apurado por uma empresa, por profissionais independentes. Exatamente. Certo? Agora, por profissionais independentes. Teve uma palavra aí, professor, que chama a atenção
E que eu gostaria de ressaltar, né, isso aqui, para a gente concluir, nós temos 10 minutos, aí a gente pode abrir um espaçozinho para quem quiser comentar, falar alguma coisa. Até agora ninguém falou nada, só nós dois, né? Mas o seguinte, litígio, palavra litígio, é litígio contra o auditor independente, para o auditor, tá? Não é só para a empresa auditada. Olha, essa norma, ela deixa bem claro o seguinte, para nós auditores independentes. A nossa responsabilidade profissional aumentou, entendeu? Está bem claro agora para os órgãos reguladores, inclusive o Banco Central. A gente estava conversando hoje à tarde, eu, o professor Fábio Lira, na empresa, sobre o posicionamento do Banco Central em relação aos auditores. A CVM, ela parece que finge não ver o que está acontecendo, né? Está vendo Mas agora. Está né? vendo agora. Agora. Mas a partir de agora, com o CTA 30, 23. a partir de agora, com o CTA 30, tenho certeza que não só os órgãos reguladores, mas o próprio Conselho Federal que emitiu o CTA 30, né, vai apertar, tá? Vai apertar os auditores independentes que não desenvolveram de maneira apropriada o seu trabalho técnico, deixando passar de maneira, muitas vezes, leviana, né? Distorções que, se os procedimentos fossem aplicados de acordo com as normas de auditoria, poderiam ter sido identificadas, mas não foram. Entendeu? E aí não ficará mais por isso mesmo. Eu acredito, a percepção que eu tenho é que não ficará mais por isso mesmo. Né? É que agora o bicho vai pegar. Então, assim, a orientação ela traz pontos bem interessantes que facilitam no julgamento profissional em relação a você realmente identificar se é claramente inconsequente ou se não é claramente inconsequente. Então, perguntas do tipo, a inconformidade tem relação direta com a operação da entidade? Refere-se a um indivíduo com funções significativas no controle interno da empresa? Tem reflexo realmente no controle interno e, com isso, nas demonstrações financeiras, de forma relevante? Tem impactos em relação a contingências, a passivos contingentes ou ativos contingentes, né? Haja vista até interesses de agentes correndo riscos determinados para, às vezes, o risco do agente ser remunerado pelo lucro é que esse é o incentivo que ele tem. Então, às vezes, ele quer utilizar a discricionariedade da norma para gerenciamento de resultado a um nível muito alto, e isso também implica uma ousadia tributária, e isso pode gerar passivos contingentes, ou até mesmo assumir ativos contingentes que não deveriam estar no balanço. Então, todos esses pontos devem ser avaliados para o auditor para saber o impacto disso na auditoria. Porque o impacto da auditoria está vinculado ao impacto do ter distorções relevantes. Tá? Isso aí. Muito bom. Bom, professor, se você me permite, eu queria só divulgar aqui para o pessoal, aproveitar a oportunidade, que nós estaremos ministrando aí um treinamento corporativo pela Escola Superior de São Paulo, que é esse treinamento intensivo e avançado de auditoria independente de demonstrações contábeis, com a carga horária de 32 horas. É um treinamento híbrido, tem aulas gravadas já e tem aulas web ao vivo, como nós fizemos agora. Está pontuado pelo Programa de Educação Profissional Continuada do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, e também é um treinamento que prepara, né, contadores para a prova do CNAE. Então, fica aí o convite dos colegas. De minha parte, o CTA 30, né, com as minhas considerações finais, e aí eu vou abrir para os colegas que queiram comentar, fazer perguntas aí, professor Fábio Lira. Quem já atua, fiquem atentos, procurem compreender e implementar na prática o CTA 30.
e as normas que se correlacionam com ele, que são várias, de riscos, de materialidade, de amostragem, de planejamento, todas as normas que tratam do relatório do auditor, de leis e regulamentos, de fraudes, enfim. Que o CTA ele mantém uma correlação com várias outras normas, né? Então, de minha parte, eu agradeço a todos. Passo a palavra para o professor Fábio Lira e, em seguida, para a Viviane. Professor Fábio, suas considerações finais, para a gente abrir aí para perguntas para a turma. Queria agradecer o convite, queria deixar minha mensagem final aqui em relação ao CTA 30, que aconselho a todos a trazerem para dentro do processo de auditoria, dentro do planejamento dos seus trabalhos, desde o planejamento, na execução e especificamente na conclusão através da opinião, através da emissão da sua opinião, e não a gente entender que era algo retratado de forma à parte do trabalho de auditoria. E entender que a nossa responsabilidade, não digo que ela aumentou, ela já existia, só que ela é evidente, agora será cobrada, como o professor Gilbert colocou muito bem. Então, assim, agora não existe, não está claro, agora está claríssimo. Mais do que evidente. Mais do que evidente o nosso papel dentro, no tocante a não inconformidades, né? Realizado no trabalho de auditoria das demonstrações financeiras. Então, fica aqui o meu abraço, fica aqui o meu contato, e queiram trocar figurinhas, trocar informação, a gente está aqui sempre à disposição. E, mais uma vez, agradecer ao professor Gilbert pelo convite de estar aqui. Para mim é uma honra estar dividindo aqui o palco com ele mais uma vez. Chama-se o mestre Gilbert, meu mestre aí. E aí a gente tem, além de uma relação, mas também tem uma relação muito respeito, porque fui aluno do professor Gilbert, né? Então, assim, muito obrigado. Para mim está sendo uma honra estar aqui hoje com você, dividindo o palco com você, meu amigo. Um grande abraço.